o De La Cruz, a contratação mais impactante da era Rodolfo Landim, de 19 para cá, seria o De La Cruz a contratação mais impactante? A gente vai mostrar as mais caras do Flamengo nesse período, de 19 para cá, que é o período desse elenco super qualificado da equipe. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu separei para vocês alguns trechos do programa Seleção Sport TV, onde a galera debateu sobre as 10 maiores contratações do Mengão na era Rodolfo Landim. O Flamengo que nos últimos anos tem investido bem pesado em jogadores aí de renome, né? E hoje conta com um elenco bem recheado de estrelas, como Arrascaeta, Gerson, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e outros mais. No entanto, a gente vai estar focando em um nome. O De La Cruz seria a contratação de maior impacto na gestão do Rodolfo Landim? Vamos ver o que o pessoal do Seleção Sport TV tem a falar sobre esse assunto? O Gerson é a contratação mais cara da história do Flamengo. 92 milhões de reais em sua segunda passagem. O Arrasca, em 19, custou, à época, essa fortuna aí. Quase 90 milhões de reais. Pedro também, quase 90 milhões de reais. O Gabigol, cara, ele tá entre as mais caras, mas eu sempre lembro que ele não era o plano A do Flamengo. O Flamengo queria o Pablo. Ao não conseguir o Pablo... No primeiro momento ele vem emprestado. Ele mirou no Gabigol. Tem que pagar essa grana. Depois ele virou um jogador importantíssimo na história do clube. Aí vem o De La Cruz, 77 milhões. O Cebolinha, por mais que ele não tenha vingado como se esperava, é sempre bom lembrar que era um jogador que disputava a vaga na seleção e atuava mal na Europa, mas era um jogador que vinha com um histórico bom de seleção brasileira. Aí o Gerson, primeira passagem, o Luiz Araújo, o Alan, que chegou nesse ano por 43 milhões, e o Ayrton Lucas. Não está aí o Rafinha, o Felipe Luiz, o Pablo Mari, o Rodrigo Caio, contratações também de grande impacto nesse passado recente do Flamengo. Então eu faço a pergunta, seria o De La Cruz a contratação de maior impacto do Flamengo de 19 para cá? Como é que vocês veem? Eu acho que se ele conseguir dar esse retorno que todos os outros que foram contratados por esses valores deram, né? No caso Arrascaeta e companhia, Luiz, o André, naturalmente, quer dizer, vai ser um investimento bem pago, né? Porque quando você traz um jogador desse nível, automaticamente você espera que isso esteja atrelado a conquistas, né? Pelo fato do investimento ser um investimento tão alto como foi feito com diversos desses jogadores, né? Que é impactante, porque o que a gente viu, principalmente, ele fazer na seleção uruguaia, ainda mais no último jogo contra o Brasil, é um cara que vai trazer, eu acho que vai agregar muita coisa ao Flamengo. Lédio Carmona, seria De La Cruz a contratação de maior impacto do Flamengo? Eu tinha dúvida, eu estava pensando nisso aqui, eu estava até conversando com o Maestro antes do programa, entre o Arrascaeta e o De La Cruz. Mas como a palavra é impactante, o De La Cruz joga 6 temporadas como titular do River e hoje ele é o melhor jogador do River, que é um adversário direto do Flamengo na Libertadores. Então isso já é um ponto a favor. É titular da seleção uruguaia, por exemplo, o Arrascaeta é reserva do De La Cruz. É um jogador conhecido pelos principais clubes do mundo. Ele poderia muito bem ter ido para a Europa. Proposta certamente ele tinha. Talvez não para um clube que ele imaginasse do tamanho que ele merecesse. Mas eu acho que pelo tamanho, hoje do De La Cruz, no mundo, internacionalmente, e pelo desfalque que o Flamengo acaba impondo ao River Plate, o De La Cruz é a maior contratação. Exatamente. O Nico foi amadurecendo, né? Ele não era o principal jogador do River. Era o Nacho. E ele era mais atacante também, não era? Na época era o Pete Martínez. Depois foi o Santos Borré, tinha muita moral. E ele estava sempre ali, às vezes ele ficava no banco. E ele foi amadurecendo, crescendo. Ele chegou agora ao ápice dele. Tanto que ele hoje é um dos principais jogadores da seleção uruguaia e o Arrascaeta é reserva dele. Porque ele jogou contra o Brasil lá no Centenário, agora na Vila. Jogou pra burro lá. O Flamengo já larga com o Tite contratado. Acho que esse é uma grande diferença. Tendo mapeado em alguns meses. Para mim, a grande diferença que pode fazer é o planejamento para 24. Sim. E não houve para 23. Aquela história das férias com
3 competições decisivas logo no início do ano. E essa falta de planejamento, ela influenciou a temporada toda. Nem em 19 o Flamengo teve isso, né? Porque em 19 ele começa com o Abel Braga e ele vai fazer uma troca no meio da temporada, vem o Jesus. Meio aleatório, assim, né? Ele teve um pouco de sorte em 19. Agora o Flamengo já começa o ano com o treinador que ele queria, mapeando o elenco, influenciando nas contratações. Isso. Pela razão, pela lógica, sou obrigado a dizer que o Flamengo desponta como um time muito duro de ser batido no ano Flamengo que fala vem. no Léo Ortiz, né? Eu acho que fala no lateral esquerdo. Léo Vila, né? De La Cruz. O Léo Ortiz é um jogador evidentemente pedido pelo Tite, que ele por pouco não levou o Léo Ortiz para a Copa. E o Matias Vinha é a cara do lateral que o Tite gosta, lateral alto, que vai ao ataque, mas sabe defender, pode fazer terceiro zagueiro, e no Uruguai tem feito terceiro zagueiro na seleção uruguaia. Nem sempre, nas 2 primeiras datas FIFA ele fez, no jogo contra o Brasil ele ficou na reserva, ele entrou no segundo tempo. Ele tem jogado mais como zagueiro com o Bielsa do que como lateral. No clube dele não, no Sassuolo ele tem jogado como lateral. É o típico lateral que o Tite gosta. Isso é pedido direto do Tite, o Martins Villa. Então, é isso. Esse é um ano, cara, que assim, me irrita muito o calendário brasileiro para esse ano. Porque esse é um ano que vai punir o clube que contrata os melhores jogadores. Porque quando chegar lá em junho, você vai perder De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Piquerez do Palmeiras. Você vai perder jogadores. Silvinha, tiver aí. Silvinha tiver. Talvez o Pedro. Léo Ortiz. Oi? Talvez o Léo Pedro, Ortiz. talvez o Léo Ortiz. Você perde jogador. São Paulo vai perder o Arboleda. Sim. Talvez o Galo perca o Paulinho. Piquerez, o Palmeiras. Então, assim, você contrata Palmeiras jogadores perde bons, Arias, que são jogadores, talvez o Nino, Gustavo Gomes. Você contrata jogadores de seleção, e aí quando você está no meio da temporada, podendo valer muita coisa ali, você perde jogadores para a Copa América. E aí você não tem o que fazer, você tem que ter elenco para suprir a ausência. Pô, imagina, o Flamengo pode perder De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Pulgar, Pulgar, eventualmente Vinha. sim, Vinha, Varela, tudo bem, o reserva, mas é mais um jogador. Até 6 jogadores o Flamengo pode Grêmio perder. perde o Vila Sante. É surreal isso. Então você tem que se programar para isso. E a galera lá do Sport TV concorda assim que o De La Cruz é sim a contratação de maior impacto na gestão Rodolfo Landim. Porém, pessoal, vamos com calma, vamos dar um pouquinho de tempo para ele. Ele precisa se adaptar ao futebol brasileiro, entender a filosofia de jogo do Mengão, e a partir daí ele é um craque de bola e tem tudo para se tornar o destaque desse time. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem os nossos vídeos. Pessoal, muito obrigado por estarem comigo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.